São os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e andorinha para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e a glória não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. Deus que reina sobre a morte, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti.
Seu poder foi ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele que era e há de vir. O seu poder foi ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Diga o quanto você crê em Deus. Diga o quanto você o ama. O quanto você pertence a Ele. Porque Ele deu tudo por você. Ele deu sua vida por você. Já imaginou o quão importante nós somos para Deus? E às vezes a gente deixa Ele de lado. Às vezes a gente esquece, pensa muito no nosso eu. Então declare para Deus o quanto você o ama, o quanto você se entrega a Ele. Se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. cadeias se rompendo. Posso ver o que estava morto revivendo pelo teu mover, pelo
teu poder, seus sinais se manifestarão e as portas do inferno não prevalecerão. Teus milagres, vem unir nossos corações em tua vontade, pelo teu mover, pelo teu manifestarão, as portas do inferno não prevalecerão. Exaltado, Cordeiro Imaculado, tu és Jesus, abundante em graça, rocha e esperança. Exaltado,
Shalom, meus irmãos, minhas irmãs, todos aqueles que estão nos assistindo, seja agora nessa manhã de domingo ou em outro dia assistindo na gravação. Nós queremos te abençoar com esta palavra. Vamos iniciando uma série hoje de 4 palavras a respeito dos 4 pilares, tá bem? Então hoje nós vamos falar sobre o primeiro pilar, que é o pilar chamado ágape. Tá bom? Isso fala das bases da nossa igreja, tanto nas reuniões maiores quanto dos grupos familiares. Antes de eu expor a palavra de hoje, compartilhar com você então já dá aí o seu like, faça um comentário no chat se você está assistindo ao vivo, se você está já assistindo em outro momento, faça um comentário, acrescente alguma coisa e principalmente compartilhe esse vídeo com mais alguém, com algumas pessoas e se você está assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Isso é muito importante para a relevância desse canal e para que outras pessoas sejam abençoadas, tá bom? Então hoje, desculpe, eu não me apresentei, meu nome é Sérgio, eu sou pastor do Ministério Ágape da Restauração em Castanhal, sou casado com a pastora Judite e nós temos 3 filhos, a Camila, a Jéssica e o Gabriel, tá bom? Então, seja muito abençoado com essa palavra. Eu vou começar apenas dando uma definição, um pouquinho de como surgiu essa questão dos 4 pilares e depois, no segundo momento, eu compartilho com você alguns textos da palavra de Deus que fundamentam essa questão do ágape no ambiente da igreja do Senhor Jesus. É claro que existe muita base bíblica, muitos versículos, eu não quero colocar textos demais aqui, mas aqueles que eu acho que é muito relevante, não só para nós entendermos o que é ágape, que e por definição é amor, entender o que significa isso, mas principalmente como nós colocarmos em prática isso no nosso meio. Amém? Então, como surgiu essa questão dos 4 pilares? O nosso ministério, ele passou do final de 2011 para 2012 por um retorno à nossa identidade. Foi um processo que começou lá em 2007 e foi tomando corpo até que numa reunião de pastores nós estávamos ali conversando sobre como nós íamos retornar a algumas coisas que Deus estava falando, principalmente com o nosso apóstolo Rafael, e nós sentamos para ler o Rema, que foi liberado no finalzinho de 2011, início de 2012. E nesse Rema falava justamente desse retorno a essa identidade que o inimigo das nossas almas tentou tirar de nós essa identidade, mas o Senhor veio e interviu nisso e nós voltamos a ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E o Rema de 2012 é uma chave que girou, né, que fez com que nós tivéssemos todo esse retorno. Inclusive, estamos agora com nossos grupos pequenos, chamando grupos familiares, porque é um retorno a como o Ministério Ágape da Restauração começou, através dos grupos familiares. Tá bom? Então, neste Rema, que eu vou ler um trecho dele, Rema 2012, diz assim: eu tive um sonho, é o nosso impulso maior. Aqui se referindo à nossa certidão de nascimento, chamado Eu Tive um Sonho. Mas isso está no Rema 2012. Então, eu tive um sonho, é o nosso impulso maior. Nossos relacionamentos vão muito além de uma mera confraternização social e amigável. O mundo é que tenta ser assim. Somos uma intimidade que atrai e dá testemunho, serviço e comunhão.
Entre nós, aí começam a surgir as palavras que são os nossos alicerces, então, os nossos pilares. Entre nós, querigma e diaconia não sofrem por falta de koinonia. Ágape é o nosso ambiente. Não vamos explicar agora os outros, as outras palavras, querigma, diaconia e koinonia. Essas três palavras nós vamos explicar ao longo dessa série, ministrando em outros dias. Mas a ênfase que eu quero dar para hoje é: ágape é o nosso ambiente. E o que acontece dentro de nós só se tornará grande e forte se também acontecer entre nós. Então você vê aí uma grande ênfase na questão de relacionamentos, a questão de estarmos compartilhando juntos. Então está falando aí de um ambiente, está falando de um ambiente ágape. Ágape, traduzindo para a nossa língua, já que é uma palavra grega, ela é geralmente traduzida como amor, mas simplesmente amor não expressa tudo o que essa palavra quer dizer. Na verdade, esse amor aí é aquele amor que ama sem esperar ser correspondido. Também se diz que é o amor incondicional. Não existe uma condição para esse amor. Você ama, sendo que a pessoa pode não corresponder a esse amor. Você ama, mesmo que seja uma pessoa que não seja amável, uma pessoa problemática, uma pessoa até que é contra você, mas mesmo assim você ama. Isso é amor incondicional. Mesmo que essa pessoa te persiga, mesmo que essa pessoa te critique, você continua amando. Então está falando disso. E nós vamos trazer mais e mais esse entendimento para nós aplicarmos esse amor dentro do nosso ambiente. E por isso eu quero ler um trecho do Eu Tive um Sonho, que é o nosso impulso maior, a nossa identidade. O trecho que eu quero ler é esse aqui. Esta é a igreja do meu sonho e do sonho de Deus. Você e eu somos plantados para frutificar. O seu nome é Ministério Ágape da Restauração. Esse nome é a sua própria identidade, porque ágape é o seu ambiente e restauração a sua missão. Eu tive um sonho. Um outro trecho que mostra bastante para você entender mais como esse amor incondicional se aplica ao nosso ambiente. Logo nos primeiros parágrafos do Eu Tive um Sonho, eu aconselho você, se você não tem, peça a alguém que pode fornecer para você o Eu Tive um Sonho. Vamos ver se dá para a gente colocar aqui no link alguma coisa a respeito do Eu Tive um Sonho, e para lhe ajudar a entender melhor. Mas aqui no segundo parágrafo logo diz assim: senti que todos se conheciam, se amavam e se sentiam responsáveis uns pelos outros. Então, realmente, nesse Eu Tive um Sonho, nós temos muitas indicações da aplicação da questão do ágape com esse amor incondicional, criando esse ambiente. Sabendo que o nosso ministério se chama Ministério Ágape. Então, a ágape já está na nossa identidade e que expressa o nosso ambiente. Então, que eu quero que a gente entenda que esse ambiente ambiente de amor, de compartilhamento, de intimidade, onde todos se conhecem, se amam e se sentem responsáveis uns pelos outros, não é apenas no ambiente grande, das nossas festas do ágape, dos nossos cultos coletivos, mas se expressa muito nos nossos grupos familiares também. E por isso, essas são bases, estruturas, por isso nós chamamos de pilares. Quando
o Rema 2012 foi recebido pelo apóstolo do final de 2011 para o início de 2012, ele não tinha esse termo, né? Ele recebeu essas palavras gregas que fala desse ambiente, dessa intimidade, mas não havia essa expressão de pilares. E nesta reunião de pastores foi que surgiu isso, de nós termos isso como uma base sólida para o nosso ambiente, para os nossos relacionamentos, principalmente então para os nossos cultos e festas e grupos familiares, que são os nossos grupos caseiros. Amém? Então, um outro aspecto que eu quero mostrar para você é o que é esta festa do Ágape, já que nós estamos aqui numa festa do Ágape, mesmo sendo online, porque nós chamamos de festa do Ágape. Nós não inventamos isso. As festas do Ágape, elas já aconteciam desde o início da igreja cristã. Já existiam reuniões que congregavam a igreja, junto eles comiam, tinham a ceia do Senhor, tinham aquele ambiente de fraternidade, de amor, de ágape, e por isso ele foi sendo chamado de a festa do convívio, a festa do ágape. Nestas festas, elas se reuniam não só para cultuar, celebrar, mas também era um ambiente onde as pessoas formavam uma grande mesa para comerem juntos, terem a sua refeição juntos e também participarem da ceia do Senhor. Então era realmente um momento importante da vida da igreja primitiva. E por isso nós chamamos a nossa reunião de domingo de festa do ágape. Por exemplo, mesmo nós estamos aqui de forma virtual, a festa do ágape também está acontecendo em nossas igrejas de forma presencial. E é uma festa, é uma celebração. E muitas dessas reuniões também é feita a ceia do Senhor. Tá bom? Então, como é que aconteciam isso? Essas festas, esses encontros, onde era servido uma refeição e as pessoas ali ficavam um tempo juntas, não só cultuando a Deus, mas também tendo um relacionamento entre os irmãos, ele eram encontros chamados de banquetes. Banquete, sim. Só que quando nós pensamos em banquete, geralmente a gente pensa assim, uma coisa chique, muito bem elaborada, com comidas bem preparadas, diferentes, incomuns, talvez até servido por garçons. Não, mas naquele tempo não era isso que era o entendimento de banquete. Esse entendimento ele é muito mais moderno. Na verdade, a palavra banquete, ela saiu justamente porque as pessoas, quando iam se reunir naqueles lugares, e muitas vezes eram lugares escondidos, porque a igreja era muito perseguida, assim como existem ainda igrejas que são perseguidas hoje em dia em alguns países. E o que é que eles faziam então? Eles se reuniam e cada um trazia alguma coisa para sentar, que eram pequenos bancos, né? Que as pessoas traziam coisa leve, fácil de transportar, e esses bancos eram baixinhos, por isso que chamavam pequenos bancos, banquetes, e cada um então vinha, se reunia ali em volta daquela comida que era servida, e um servia ao outro, e era um ambiente muito agradável. E esse ambiente, ele é muito propício, e a Bíblia fala de muitos momentos de banquete. Como não é o tema, nós falamos aqui a respeito do banquete, mas tem muitos momentos, inclusive existem grandes bodas do Cordeiro que será servida um grande banquete. Então, mas por que eu estou falando desses momentos do banquete, de comer junto? Porque ali se manifestava esse ambiente de amor, de um servir ao outro, mas também quando havia ali no meio pessoas egoístas,
pessoas que estavam pensando só em si, no seu estômago, né? Também ali se revelava o comportamento de uma pessoa que não tinha esse amor, que não ficava pensando no outro, não amava o outro, só estava pensando em si mesmo. Então, quando o ambiente ele é realmente muito tomado por esse ambiente ágape, quem não está inserido dentro desse ambiente, quem não está com o seu coração alinhado com esse ambiente, acaba sendo exposto, acaba não se sentindo parte daquilo ali. Por mais que ele seja o alvo do amor das pessoas, se ele não expressa amor para com outras pessoas, isso fica evidente. E era até uma crítica feita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, de que as pessoas iam para ali se embebedar, comer e não deixava comida para outras pessoas. Totalmente contrário a esse ambiente ágape de compartilhamento, de amor, né? Então, eu vou ler um texto aqui que diz assim, estas são, está em Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Versículo 12. Estas são manchas em vossas festas do ágape, banqueteiam-se conosco, apacentando-se a si mesmos sem temor. Então, mesmo dentro daquele ambiente, existiam pessoas que não se enquadravam assim, justamente porque era o amor era muito demonstrado ali. E isso nós devemos levar para os nossos ambientes, então. E aqui diz assim, tem um trecho aqui de um treinamento que nós recebemos e que diz assim, que consistiam em um encontro diário ou semanal, muitas vezes no domingo, de confraternização, culminando com a ceia do Senhor. Segundo o dicionário Aurélio e outros dicionários, os ágape, as festas do ágape, era uma refeição que os primitivos cristãos tomavam em comum a fim de celebrar e confraternizar tanto ricos quanto pobres em torno de ideias como amizade, caridade e amor. Então vê que ali então se reunia todo tipo de pessoa e se manifestava esse amor incondicional, independentemente da classe, independentemente de onde a pessoa tinha vindo, se ela tinha vindo da religião judaica, se ela tinha vindo dos gentios, não importava. Ali naquele momento existe uma grande confraternização. O amor ágape não é contemplativo nem se encerra no indivíduo, mas exige ação pessoal e também ação interpessoal. Tá aí já alguma coisa que nós precisamos aprender a respeito do amor. O amor ele precisa ser expressado. O amor ele precisa ter uma ação. Exige uma ação pessoal e interpessoal. A Bíblia fala sobre os vários mandamentos que são recíprocos e claro que o principal é o amor. Falando também do ambiente dos nossos grupos familiares, dos nossos grupos menores, né, que acontece nas casas durante a semana, também nós temos, que são os grupos, nossos grupos familiares, ali também está se manifesta esses 4 pilares. Eu vou falar do ágape. Nós tivemos um seminário chamado Acelerados, que fala justamente sobre como os grupos familiares devem funcionar, e eu separei uma frase aqui. Somos uma intimidade que atrai. Nas nossas reuniões com grande massa, os relacionamentos são improváveis e o amor se expressa de forma formal ou até superficial. Mais ou menos assim, eu te amo em Jesus, vai em paz. Então está falando aqui, quando há um número muito grande de pessoas, quanto maior o número em reuniões, nos cultos, maior a tendência de aquilo ser impessoal, de não ter de ser superficial, de não ter um relacionamento, uma demonstração de amor mais profunda.
E imagine assim, muitas vezes nós temos as nossas reuniões coletivas, acaba aquela reunião, o culto se encerra, nós fazemos então a bênção sacerdotal e muita gente já vai embora, não tem aquele tempo de convivência, de conversar, de ter aquele olho no olho. E quanto maior a reunião, mais difícil, por mais que se crie um ambiente gostoso, né, as pessoas se conhecem, mas quanto maior esse número, mais impessoal vai ficando aquele relacionamento. Por isso, um ambiente melhor de manifestação dos 4 pilares é justamente nos grupos familiares. Ou seja, eu te amo, mas não conte comigo nesse momento. Eu estou aqui no meu culto, né? Agora vamos ver como é que acontece nos grupos familiares. Nos grupos familiares, as pessoas se conhecem e se amam, se sentem responsáveis umas pelas outras e mutuamente se dizem: olha, eu te amo, conta comigo. Isto é o que nos torna uma família de famílias. Como eu falei, isso é parte de um treinamento que nós recebemos, né, chamado Acelerados, que é próprio para grupos familiares. Então, mostrando que por maior que seja a unção coletiva dentro das grandes reuniões, mas se compararmos ao grupo familiar, então nós vamos ver que no grupo familiar é o melhor ambiente para a expressão desse amor, dessa intimidade, tá bom? Agora eu quero começar com você a segunda etapa desse momento, para lhe falar sobre as bases bíblicas que nós temos aqui. Então, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Esse texto não só afirma que Deus é amor, Ele é ágape, ou seja, faz parte da identidade de Deus, do caráter de Deus. Não tem como desassociar o amor com a pessoa de Deus, porque Ele é amor, Ele não sente amor, Ele não tem episódios em que Ele está amando, não, a sua natureza é amor. Mas está falando uma afirmação muito séria para nós, que aquele que não ama, não é aquele que não sabe o que é amor, mas aquele que não ama, não expressa o amor, ele não conhece a Deus. Então tem muita gente que fala de Deus, fala da religião, tem a sua religião, mas ainda não entendeu quem Deus é. Porque aquele que sabe quem é Deus, que sabe que a expressão de Deus em relação a nós é a manifestação do amor dele, porque ele é amor. Aquele que conhece esse Deus, tem intimidade com ele, também é uma pessoa que ama. Outro texto importante aqui é ainda aqui no capítulo 4 de 1 João, no versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Ou seja, o amor de Deus, aí que nós temos que entender que esse ágape é um amor incondicional, ele é próprio de Deus, ele é a expressão de Deus. Então, quem tem esse amor tem Deus, e quem tem Deus tem esse amor. Talvez aí uma forma muito clara de entender quem tem Deus realmente é aquele que tem o amor de Deus em si. Amém? E isso é muito, muito definido num texto que nós conhecemos muito, que é João 3,16, que mostra a manifestação desse amor de Deus em relação a nós. Nós, falhos, pecadores, esse mundo quebrado, cheio de desobediência, de rebeldia a Deus, mesmo assim ele olha para esse mundo rebelde, esse mundo, e diz: esse mundo precisa de mim, precisa do meu amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Olha,
para nós entendermos bem o que toda essa expressão, certa vez perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, né? E a resposta para esta pergunta foi amar a Deus de todo o coração, e o segundo, sendo esse o primeiro mandamento, e o segundo mandamento, então, amar ao seu próximo. Esse texto está aqui em Mateus 22, de 36 a 40. Então, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, uma coisa importante aqui a ressaltar logo de início, que mandamento, que amor é um mandamento. Se nós entendermos apenas amor como um sentimento, como algo que você diz assim: eu não vou fazer isso porque eu não estou sentindo amor, então você não entendeu o que é este amor. Este amor que está falando aqui é um amor que é mandamento, e mandamento é uma questão de obediência. Você obedece, você não sente, né? Você não depende dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Você então vai e toma essa decisão de obedecer e amar, inclusive amar pessoas difíceis de ser amadas, pessoas não amáveis. É muito fácil amar uma pessoa que é amável, que corresponde ao que você pensa, que você acha, né? Uma pessoa que lhe agrada. Então é fácil amar essas pessoas. Difícil é amar uma pessoa que é contra tudo isso. Olha só, essas duas expressões, por incrível que pareça, perguntado ali para Jesus, e Jesus respondeu, ele era esse mestre que estava respondendo. Esses mandamentos, eles não são novos, não foi Jesus que estabeleceu esses mandamentos naquele momento, né? Ele, na verdade, estava citando Deuteronômio 6:5, que fala justamente isso: amarás o Senhor teu Deus. Então, lá em Deuteronômio já dizia, né, lá no Antigo Testamento, esta expressão já falava esse mandamento: amarás o Senhor teu Deus. E em Levíticos 19:18 está a expressão: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus estava citando as leis e os profetas, estava citando aquilo que estava nas escrituras já a respeito do amor. Então nós devemos amar o nosso próximo, independentemente de quem ele seja, amar. Esse é o segundo mandamento. E quando tem uma expressão que diz aqui assim, olha, que estes dois mandamentos, e o segundo mandamento que ele diz, né, semelhante a este, é o primeiro. Então, quando a gente fala essa expressão, está dizendo que tão importante quanto amar a Deus é amar o nosso próximo. Amém? E também aqui uma outra coisa importante nós entendermos, que Jesus citou esse mandamento que estava lá entre as leis de Moisés. Ele também, em determinado momento, já ali reunido com seus discípulos à mesa, já preparando os seus discípulos para a sua morte e a sua ressurreição, e ele estava ali naquele ambiente de grande intimidade com os 12, falando muitas coisas importantes. E lá naquela última ceia, naquela última refeição da ceia, da última vez que ele tomou o vinho ali da aliança, estabelecendo a ceia do Senhor, né, com pão e vinho, naquele ambiente, ele diz: olha, você já sabe desse mandamento de amar o próximo, mas hoje eu quero deixar para vocês um novo mandamento. E aqui eu quero que você preste muita atenção nisso. Há um novo mandamento feito por Jesus, estabelecido e deixado por Jesus. Amar ao próximo como a nós mesmos, esse é um mandamento que já existia, e ele é geral, começou ali para os judeus,
e eles ali naquela comunidade já tinham que expressar esse amor. Mas quando Jesus ele veio e trouxe um novo mandamento com uma nova base, não mais baseada em amar a si mesmo, mas olha o que ele diz, não baseado no amor a si mesmo, mas ele diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, aqui muito importante o que está dizendo. Ele não está dizendo ame o próximo como você ama a si mesmo, porque isso depende muito de como é que você se ama. Mas Jesus ele deixa um outro referencial. Ele diz: olha, vocês devem se amar uns aos outros como eu amo vocês. E eles, durante aqueles 3 anos e meio, eles, os discípulos, viram muito bem como Jesus os amava, como ele demonstrou o tempo todo aquele amor. O amor por Pedro, mesmo ele sendo daquele jeito, impetuoso, sabendo que ele negaria a ele. Amou Judas, mesmo sabendo que ele o trairia. Amou Tomé, mesmo sabendo da incredulidade de Tomé. Então, e ele expressou, deu o tempo todo, e no final deu a sua própria vida, deu tudo que ele tinha em obediência e amor ao Pai, mas em amor por ele. Olha, ele estava dizendo em outras palavras: vocês viram, sabem muito bem como eu amo vocês. É dessa mesma forma que eu quero que vocês amem uns aos outros. Irmãos, aqui está uma coisa muito importante, muito forte, sabendo que isso aqui está dizendo um novo mandamento. Então é novamente um mandamento, só que um novo mandamento. Eu entendo que este mandamento ele é diretamente para a igreja. Não está falando do próximo, está falando, ele disse assim: amem vocês uns aos outros. Tem uma coisa que eu acho importante aqui, que há um diferencial na Bíblia entre o amor que nós devemos demonstrar uns aos outros, que é baseado no amor por nós mesmos, é o amor ao próximo. O outro, que é o amor pelos irmãos, que é esse amor, né, baseado no amor de Jesus. Então nós devemos fazer de tudo para manter, né, os nossos relacionamentos e além, né, é um amor de sacrifício mesmo, isso no ambiente da igreja. E se nós entendermos isso, nós vamos mudar muito a nossa forma de ser, tanto no ambiente da igreja como um todo, quanto nos nossos grupos familiares, que é a expressão do amor incondicional, baseado como base, como estrutura assim, do amor do próprio Senhor Jesus. É o amor sacrificial. Mas existe também, segundo a própria palavra diz, nós também devemos expressar um cuidado ainda mais especial tudo que nós estamos falando é amor ágape, amor incondicional, amor pelo próximo, amor pelos irmãos, mas também o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 5,8 diz que essa expressão do amor, de cuidado, ele deve ser ainda sacrificial em relação à família. Olha o que ele diz lá nesse texto, 1 Timóteo 5,8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, essa pessoa negou a fé e é pior do que o incrédulo, pior do que aquele que não tem aliança com Deus, que não conhece a Deus. Então, se a pessoa conhece a Deus, ela tem essa expressão, e nesses 3 níveis, essa expressão de amor incondicional ao próximo, aos irmãos e à própria família, aos seus. Amém? Esta palavra eu quero que você não apenas tome como um conhecimento, como uma definição, mas que você pegue o ágape, o amor incondicional e realmente traga isso como uma obediência, como uma decisão na sua vida. Decida amar, decida, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque o quanto nós temos de Deus depende de quanto Deus tem de nós. Quanto mais nós nos abrimos para Deus, mais Ele se derrama em nós.
Quanto mais nós expressamos e buscamos crescer nesse amor, mais o Senhor derrama esse amor em nós e muito mais nós vamos conhecendo de Deus e sendo edificados. A palavra de hoje é essa, mas não deixe que isso fique apenas hoje. Manifeste isso na sua vida como um todo. Que a partir de hoje você realmente rompa em todos os aspectos e cresça em amor, tanto no seu grupo familiar, na sua família, entre os seus e também no ambiente da igreja. Amém? Você pode botar um amém bem grande aí no seu comentário. Então diga assim um amém bem grande e eu vou agora te abençoar com uma palavra de oração, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que sobre ti o Senhor manifeste a sua face, o seu resplendor e te dê da sua paz. Amém? O Senhor te abençoe muito, muito, muito. Amém? Então, é um bom domingo, um domingo muito abençoado para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração, no ciclo da expansão. Amém, amém e amém.
tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga que ele é o rei. Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, Senhor. A tua igreja te adora. E canta ele, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade. Cante a ele. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Cante a ele o teu reino. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
igreja te adora. Cante a ele, igreja adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você e eu, venha cavalgar comigo, e nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E esse fogo em seus olhos por sua noiva, seu coração que mais deseja que ela esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva, e ele deseja que ela esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Ele tem fogo em seus olhos, e uma espada em suas mãos, e cavalga no cavalo branco ao redor dessa nação. Ele chama você e eu, venha cavalgar comigo, e nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Nós dizemos sim, e nós dizemos sim, Senhor, iremos nos levantar e vestidos de branco, e nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim,